Como dar um título para a sua redação? Assim como a introdução, o título da redação também é um cartão de visitas. Ele também tem que despertar o interesse do leitor. É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Fala pessoal, dando sequência às nossas aulas para o concurso do Banco do Brasil. Hoje estamos quase finalizando, aí faltam poucas aulas para finalizar esse nosso curso de redação para o Banco do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a importância do título. Parece que não, mas título é algo muito importante para o concurso do Banco do Brasil. Se você pegar provas que a Sesgran Rio organizou para outros concursos de redação, ela pede que o candidato dê um título ao seu texto. Então você vai ter que dar um título para a sua redação no dia do concurso do Banco do Brasil. Então hoje vamos discutir um pouquinho sobre as características de um bom título. Existem 3 tipos essenciais de títulos de redação de textos dissertativos, né? Quais são esses 3 tipos? Primeiro são títulos genéricos. O título ele tem que falar alguma coisa sobre o texto, né? E um título genérico ele acaba não falando muito. Outro tipo de título é um título mais descritivo, é um título que já traz consigo mais informação, já desperta um pouco mais o interesse do leitor. E o último título, que é o título que eu considero ideal, é o título tese. É o título que já carrega em si a sua tese, a tese que você vai desenvolver no seu texto. Vamos entender melhor cada um deles. O título genérico, ele é um título que traz consigo apenas uma ou duas palavras-chave do tema geral. Lembra lá da aula de tema? Se você não assistiu a aula de tema, volta lá nos vídeos anteriores e assiste uma aula falando sobre tema, que lá a gente discute o que é um tema específico e o que é um tema geral. O título genérico é aquele título que fica preso ao tema global, ao tema geral. Ele fica preso ao tema global, não fala muito sobre o tema específico. Então, por exemplo, o cara fala para você assim sobre ele pede um tema de redação para você assim: a internet, a influência da internet na educação das crianças. Um tema bem específico. Qual a influência da internet na educação das crianças? Aí o cara vai lá e cria um título assim: internet. Só isso. Só. Percebe que internet é o tema global. Dentro de internet eu posso falar sobre milhares de coisas. Eu posso falar sobre aulas na internet, eu posso falar sobre negócios na internet, e-commerce, eu posso falar sobre pedofilia na internet, eu posso falar sobre milhares de temas dentro do tema internet. Então, internet é um tema global. Ele quer o tema específico, educação das crianças na internet. E aí o cara vai lá e me coloca o título do seu texto como internet. Não sei se você já viu isso, mas nos 12 anos que eu dou aula, eu vejo isso todo dia. Alunos colocando esse tipo de título todo dia. Dar título não é uma coisa fácil mesmo. Não é uma coisa fácil, mas esse tipo de título não é bem vista, tá? Então, títulos genéricos são esses títulos que reduzem o texto todo a uma palavra-chave que geralmente transmite qual é o tema global. Esquece isso, tá? Um exemplo aqui. Outro exemplo que eu tinha pensado. O cara pede para você um tema. O tema é o papel da imprensa na sociedade democrática. Qual que é o papel da imprensa na democracia? Tema bem específico. O cidadão vai lá e coloca um título: imprensa. Imprensa. Muito genérico. Outro título já é um título descritivo. O que é um título descritivo? É um título que já traz consigo um pouco mais de informação. Ele traz o tema global, o tema geral, mas ele também já entra no universo do tema específico. Ele traz já o universo do tema
específico. Então, por exemplo, nesse mesmo título nosso, nesse mesmo tema que eu propus de imprensa, olha como é que ficaria um título descritivo: o papel da imprensa na sociedade atual. Estamos dizendo que nós vivemos numa sociedade democrática. Então, o papel da imprensa na sociedade atual. Ficou um título legal, ficou um título maneiro. O leitor vai ler, ele já sabe do que se trata aquele texto. Olha, ele vai falar da imprensa hoje em dia. Tá. Isso é um título descritivo. O que é um título tese? Um título tese é o título que, além de trazer qual é o tema, ele também já traz um pouco da sua opinião. Lembra que você apresenta a tese e tese é a sua opinião? O título tese, ele já traz dentro do título ali a sua opinião. Então, dentro desse mesmo título que eu falei, imprensa na sociedade democrática, esse é o nosso tema. Qual que seria a sua tese? Não sei. Você pensa aí uma tese. Eu vou propor aqui uma tese. Vou criticar a imprensa. Eu vou dizer que a imprensa na sociedade atual, na democracia, ela não é democrática. Ela só mostra um lado da história. Ela só mostra um lado dos problemas. Ela não abrange a sociedade como um todo. Ela não dá isonomia a todos os grupos sociais, a todos os grupos políticos, a todos os grupos econômicos. Ela não representa toda a sociedade. Ela só mostra um lado, que é o que ela quer. Ela só serve aos interesses econômicos. Essa é minha tese, tá? Essa é a minha opinião. Essa é a minha tese. Você pode fazer uma outra, falar que não, que a imprensa ela é democrática, que ela é essencial, que ela é maravilhosa. Então, percebe que a minha tese de que a imprensa ela não é democrática, ela não mostra todos os lados, ela só mostra o lado que ela julga interessante. Aí eu vou colocar no meu título isso. Eu tenho que dar um jeito de colocar isso no meu título. Já apresentar o tema, que é a imprensa na sociedade atual, e que essa imprensa ela não mostra todos os lados. Aí eu crio um título. Nossa imprensa mostra só um lado da verdade. Então coloca isso como título, o leitor já bate assim, ó, nossa imprensa, nossa, então se é nossa é a que está agora aqui, né? Mostra só um lado da verdade. Percebe que nesse pedacinho aqui, mostra só um lado da verdade, já é a minha tese? Já apresenta uma opinião sobre o tema? Se eu sou a favor ou se eu sou contra? Já mostra sobre o que eu vou falar essencialmente no meu texto? É diferente aqui do título descritivo, onde não fala a minha opinião, né? Ó, o papel da imprensa na sociedade atual. O título não fala se eu vou falar bem ou se eu vou falar mal. Não é? Um título descritivo não mostra julgamento de valor. Só apresenta o tema. O papel da imprensa na sociedade atual. O leitor não sabe se eu vou criticar ou se eu vou falar bem. Já o título tese, não. O título tese ele já mostra que se eu vou criticar ou se eu vou falar bem daquele determinado tema. Então perceba que esse tipo de título aqui é o melhor porque ele é o mais interessante para textos dissertativos. Se você conseguir, ele também é o mais difícil de se fazer, mas se você conseguir, é muito bom, ok? Um outro exemplo aqui, eu peguei uma matéria de jornal. Matérias de jornais levam consigo a essência de um texto dissertativo argumentativo. Pega uma matéria de jornal e você pega o título lá, ó, bem grandão, em destaque, porque o título ele tem que prender a atenção do leitor. Então, o título fala assim, início de carreira em grande estilo. Você tá lá, leu esse título num jornal, numa revista. Início de carreira em grande estilo. Você já sabe sobre o que o cara vai falar. Qual que é o tema desse texto aqui? Início de carreira, né? Isso aqui, ó, é o tema. O tema, ele vai falar sobre o início da carreira. Jovens que estão saindo da escola estão começando a entrar no mercado de trabalho. E a segunda parte do texto, ó, em grande estilo. O que é esse em grande estilo? Já é a opinião do autor. Já é o que ele quer dizer sobre aquele texto. Aqui já é a tese, já é
trechinho da tese desse autor. Ele poderia falar um início de carreira mal sucedido. Aí você já saberia o que viria naquele texto. Quando você lê um título desse tipo aqui, você já sabe o que vai vir. O início de carreira em grande estilo. Opa, ele vai falar sobre um início de carreira bem sucedido. Ele vai falar sobre, de repente ele vai dar algumas dicas de como é um bom início de carreira. Não é? Então você já, só pelo título, já consegue ter uma expectativa sobre o texto, né? Então, títulos, tese, título que já carrega consigo duas coisas, tema mais tese, já transmitem ao leitor qual é a essência do seu texto. Isso dá um valor para o seu texto maravilhoso. O examinador com certeza olhará para o seu texto com outros olhos se você já começar com um belo título, tá? E por que eu proponho que você faça o título por último? Porque o título ele tem que transmitir a essência do seu texto. Primeiro escreva o texto e depois você põe o título. Só que não esquece de pôr o texto, o título, hein? Sesgran Hill pede título. Tá. Então, vamos analisar direitinho. O que tem que ter de essencial em um título tese? Ele tem que trazer o tema, ele tem que transmitir o tema, né? E ele tem que transmitir também a tese. Ele tem então duas partes essenciais, tema e tese. Tá, como que eu posso pensar então no meu título? Primeira parte, pensa no tema. O cara te propôs um tema. Quais são as palavras-chave ou qual é a palavra-chave do seu tema? Vamos dizer que a proposta de redação lá, o tema seja obesidade infantil, obesidade nas crianças, né? Por que acontece a obesidade com as crianças? Então, qual é a palavra-chave? A palavra-chave é obesidade, né? Obesidade. Essa é a palavra-chave do seu texto. De repente até obesidade infantil também, uma palavra composta, né? Obesidade infantil. Essa é a palavra-chave. Então isso aqui já tem que estar presente no seu título. Aí você vai elaborar uma tese sobre esse tema. Sei lá, você pode elaborar uma tese, várias teses. Você pode falar que a obesidade infantil é culpa da televisão, dos comerciais, da publicidade. Você pode falar que a obesidade infantil, a sua tese seja a escola não está orientando direito. Você pode falar que os pais, a obesidade é culpa dos pais. Os pais é que deveriam zelar pela saúde de seus filhos, eles são obrigados a zelar por isso. Então é eles que têm que cobrar da escola, é eles que têm que monitorar o que os filhos estão assistindo na TV, é eles que têm que monitorar o que os filhos estão fazendo na internet. E aí então a culpa é dos pais. Então vamos pegar essa tese, faz de conta que a nossa tese é essa, que os pais são os culpados pela obesidade de seus filhos. Então quais são as palavras-chave dessa nossa tese? Pais. Pais. Ok? Pode ter outra? Não. Os pais são culpados, né? Então, eu tenho que juntar essas duas palavras, obesidade infantil, uma palavra mais composta, com pais, no nosso título. Então, como é que ficaria? Não sei. Você pode fazer assim. A obesidade infantil é culpa dos pais, né? Você pode pensar em outra forma. Inverte isso aqui. Os pais também têm culpa na obesidade de seus filhos. Ou, se você quiser fazer uma coisa mais criativa, de repente você fala assim: o peso dos filhos e a culpa dos pais. Peso no lugar de obesidade, simbolizando obesidade. Então você fala assim: o peso
Fica meio que um joguinho de palavras. Só que o que você tem que entender aqui é que guarda dentro dessa frase as duas essências. A essência do tema e a essência da tese. Isso já transmite para o leitor sobre o que você vai falar. Quando você pega lá o primeiro título, a obesidade infantil é culpa dos pais, o cara já sabe qual é o tema. Opa, o tema é obesidade infantil. E o cara já sabe qual que é a sua tese. A culpa é dos pais. Não ficou um título excelente? Um título, nossa, que título maravilhoso, mas ficou um título considerado bom. Numa escala de 0 a 10, esse aqui é um título nota 9, nota 8. Porque ele já transmite a essência. Tá? Então o cara já sabe qual é o tema e qual que é o título. Olha no outro. Os pais também têm culpa na obesidade de seus filhos. O cara já sabe, ó. Os pais também têm culpa, já está transmitindo a sua tese. Obesidade de seus filhos, já está transmitindo qual é o tema. Esse título aqui ficou ruim porque ele está muito longo. Títulos muito longos não são bons, tá? Você tem que fazer títulos curtos. Um título essencial ele tem no máximo uma linha. Ele não pode passar de uma linha. Se passar de uma linha já é um parágrafo, não é um título, tá? O título tem que ter no máximo uma linha, que é aquele cabeçalhozinho da sua redação. Olha o outro, o peso dos filhos e a culpa dos pais. Ó, eu já fiz um joguinho de palavras, esse título aqui seria um título nota 10. Seria um título nota 10, porque você já brincou com as palavras, você já mostrou que você domina um pouco mais as palavras, e você transmitiu o peso dos filhos, já simbolizando a obesidade, já tem ali o seu tema, e a culpa dos pais, já tem a sua tese. Beleza, gente? Então o título, um bom título, guarda em si essas duas coisas, tema e tese, é a soma destes dois. Se você gostou e quiser acompanhar os próximos vídeos, ainda vai ter muito vídeo aqui, interpretação de texto, gramática e daqui para frente vamos falar de concursos públicos, Enem, vestibular. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossas próximas postagens. Dá um joinha aí se você gostou do nosso vídeo. Se tiver dúvida, posta aí um comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível. Ou entra lá no www.agoraprendo.com, preenche lá um cadastrinho que a gente manda para você por e-mail todas as nossas atualizações do nosso site, do nosso blog, faz download das listas de exercício, das propostas de redação, de materiais de outras matérias para este concurso e para outros concursos. É isso, gente, um forte abraço.